Oi, você está me ouvindo? Você está me entendendo? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante: escuta ativa. O que é isso e como que isso pode ajudar na comunicação com pessoas neurodivergentes? Muitas vezes a gente acha que a nossa microexpressão de prestar atenção, olhar, isso é a demonstração de que você está ouvindo. Mas nem sempre. Para os neurodivergentes, essas regras sociais do olhar, do estou prestando atenção, nem sempre está demonstrando que ele está realmente prestando atenção. Talvez esse simples olhar fixo para a pessoa já virou um ruído, do tipo: será que ela está percebendo que eu estou prestando atenção? Será que eu estou fazendo uma cara muito estranha? Será que... Ou seja, na cabeça do neurodivergente, às vezes ele não está prestando atenção em nada do que você está falando. E é aí que entra a escutativa. A escutativa tem 4 pontos muito importantes que a gente tem que levar em conta. Primeiro, saber como o outro lida com a comunicação. Ou seja, prestar atenção de como ele está agindo e se ele está realmente ouvindo. Às vezes, pequenas perguntas de: você está entendendo o que você está falando? O que eu estou falando? Ou: fulano, o que você acha disso? Você já dá uma... não, eu tô achando que é isso assim, sim. Beleza, você já está percebendo que ele está prestando atenção. Essa pergunta é uma demonstração de escutativa. Outra coisa muito importante: validar o que o outro está sentindo. Esses dias eu tive um paciente que eu comecei a falar com ele e ele abaixou a cabeça. Ele estava com muita vergonha, muita dificuldade de olhar uns nos olhos. E aí eu falei assim: você está com dificuldade de olhar para a tia porque você está com vergonha? E ele balançou a cabeça que sim. Eu falei assim: mas você está me ouvindo? Aí ele balançou a cabeça que sim. Aí eu continuei falando o que eu estava falando para ele, mesmo com ele não demonstrando nenhum olhar para mim. Depois eu perguntei: você percebeu que a tia não está querendo brigar com você? A tia só está querendo te mostrar o que você fez de errado e o que você tem que consertar. E aí ele voltou e falou tudo o que ele tinha entendido. Isso é uma escutativa. É você observar como que o outro está se comportando e validar aquele sentimento. Crianças neurodivergentes muitas vezes vão conversar com você brincando com um objeto. E você vai falar assim: ela não está prestando atenção. E no final das contas, ela está realmente prestando atenção. Então, nós que somos intelectores, ou seja, aquele que transmite a informação, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Às vezes a criança, ela está prestando atenção em tudo. O que a gente precisa é verificar, e aí é um dos pilares da escutativa, se ela está entendendo e o que ela entendeu. Perfeito, fechamos o assunto. Então, na escutativa também existe uma outra coisa muito importante. Por exemplo, às vezes a criança é muito pequenininha, ou ela tem um transtorno de desenvolvimento intelectual, né, que a gente chama de deficiência intelectual, e a gente tira por menos que ela não vai entender. Isso já dá ruído na comunicação. Já não é uma comunicação, não é mais uma escutativa. Por quê? Porque eu tiro por menos de que ela não vai entender. Então eu nem vou tentar. Ou seja, eu não dou a ela a oportunidade dela se comunicar comigo. Então, automaticamente, ela não vai demonstrar o que ela entendeu ou deixou de entender, pelo simples inabilidade sua de trazer informação para ela. Ou seja, na escuta ativa, a gente tem que estar aberto a estar com o outro. Uma das críticas que muitas vezes as pessoas fazem aos autistas é de chamar a gente de que a gente não é empático. Mas o que é empatia? Empatia não é aceitar tudo. Não é colocar a
dizer assim, ah, tudo bem, eu aceito e balança a cabeça que assim. Empatia é entender o que o outro está dizendo, a partir do que o outro está passando de informação. Eu tenho o costume de explicar bem isso, o que é empatia e o que é simpatia. Simpatia, vamos lá. Então vamos explicar esses dois conceitos importantes que está dentro da escuta ativa. Simpatia é tudo aquilo que eu vivi e que é parecido ou igual com a vivência do outro. Então o outro fala assim, ah, eu sou mãe atípica. Ah, eu também sou. Então, nós temos vivências iguais. Então, eu tenho uma simpatia em relação a ela, porque eu tenho uma vivência igual. Já na empatia, eu não tenho a vivência igual. Por exemplo, eu sou casada, nunca me divorciei. Eu posso ter empatia aos divorciados. Por quê? Porque eu não tenho a vivência de ter me divorciado. Eu posso entender a dor dele a partir do que ele me fala e não do que eu vivi. Então, eu sou empata nessa situação. Então, quando a gente usa de empatia e de simpatia, a comunicação ativa ou a escuta ativa se torna muito mais ativa. Por quê? Porque eu vou saber diferenciar do que é vivência, do que é entender pela vivência do outro. Então, quando um indivíduo, como um autista, não está olhando para você, ele não quer dizer que ele não está prestando atenção. Acontece uma coisa muito engraçada aqui no meu consultório. Eu tenho mania de trazer os pais para dentro do consultório, aleatoriamente às vezes, né? Não só para fazer devolutiva, mas para ter conversas mesmo entre pais e filhos, né? E às vezes a criança senta até de cabeça para baixo no meu sofá e os pais ficam em pânico. E eu falo assim, calma. Fulano, o que você entendeu do que a gente conversou até agora? E aí ele fala tudo que foi conversar. Aí o pai fica assim, ah! Eu falo assim, então. Nem sempre a demonstração dele de que ele está prestando atenção, ele está prestando atenção. Às vezes, você está pedindo para ele uma atenção que ele não consegue te dar. Mas, às vezes, brincando com um brinquedinho, você tentando conversar com ele, ele vai entender muito mais do que você está falando, do que você imagina. Então, essas pequenas nuances de vida, essas pequenas compreensões de como o outro se comporta e como o outro entende, faz com que a comunicação se torne muito mais clara e muito mais objetiva. Dizer para o outro que você consegue, sem levar em conta suas dificuldades, que foi que a gente conversou no último vídeo, né? Sobre o ajuste de expectativa. Às vezes eu posso dar a ele a impressão de que ele não está sendo ouvido. Então, na escuta ativa, existem dois pontos. O que eu falo e ele fala. O que eu entendo, o que ele entende. É um momento de unidade. Se eu estou disposta a ouvir, ele também vai estar disposto a ouvir. Agora, uma coisa que a gente tem que estar bem atento dentro da escuta ativa. Criança em crise não tem papo. Criança em crise tem ajudar a ele a sair da crise. Depois que saiu, senta, converse sobre o que aconteceu, não com julgamento, mas sim com aprendizado. Falar com a criança que ela não devia ter feito aquilo, ou que ela foi irresponsável, e não vai dar a ela o conhecimento que ela precisa. Mas dizer a ela que aquilo foi inadequado, que ela podia ter se comportado de outra maneira. Porque, por exemplo, como a gente falou no vídeo sobre previsibilidade, a criança precisa de previsibilidade. Mas o mundo não é um jogo de videogame, né? Que a gente tudo sai do jeito que a gente planejou, né? O jogo tem regras, início, meio e fim. A gente sabe o que vai acontecer no jogo de videogame. Agora, na vida não é bem assim. As coisas podem mudar,
né? Podem acontecer coisas que vão tirar aquilo que estava certinho da rotina do seu lugar. E deixar isso claro e trabalhar isso na criança, trabalhar as frustrações, isso vai ajudar a diminuir as crises e as coisas. E isso perpassa de quê? De uma escuta ativa, de você analisar os ambientes e, junto com a tua criança, entender que cada coisa tem o seu lugar. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Tchau!